fazer uma linda modelagem, mesmo que você não tenha habilidade para modelar à mão livre. Eu sou a Júlia Candeias, eu sou especialista em doces modelados com massa de leite em pó. Vem comigo porque eu vou te ensinar um modelo de doce muito bonito e de uma forma muito simples e descomplicada. Então fique de olho aqui, já clica no joinha, já curte esse vídeo e já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre as modelagens. Vamos lá? Nessa aula eu vou te ensinar a fazer um lindo bolo no palito com a forma 812 da BWB. Esse bolo no palito que eu já trouxe aqui pronto para você, eu não vou utilizar o palito, mas eu vou fazer uma outra decoração que vai ficar também muito bonita com ele, tá? Então, feito isso, eu vou utilizar chocolate para colar o meu bolo no palito aqui nessa base. Lembrando que quando você for fazer esse doce, igual ele tá aqui, você sempre vai usar aqui a frente do doce. Então, você sempre vai utilizar a parte de trás do doce, para que ele fique reto na sua base, ou enfim, se você não for usar base, para que ele fique reto quando o cliente colocar ele na mesa, ok? Aqui eu tenho chocolate cobertura branco, coloquei um saquinho de pirulito, aquele saquinho 10x15, levei ao micro-ondas e derreti, ok? Então aqui, ó, o que é que eu faço aqui com o meu bolo no palito? Ó, a minha base, a parte que vai ficar para trás é aqui onde vai pegar, né? Então eu deixo ela aqui, ó, aqui é onde tá douradinho, tá? Eu deixo ela aqui, posiciono. E aí, ó, eu faço o quê? Eu coloco aqui o chocolate na base do meu doce, tá? E colo ele aqui. Então, quer dizer, a parte da frente, que seria a frente dele, eu coloco para trás. Assim o meu doce fica bem reto. Agora que o bolo tá colado já na minha base, eu vou deixar ele descansando para ele ficar bem firme. E eu vou te falar como que você vai fazer lindas decorações sem saber fazer nenhuma modelagem. Sim, você vai utilizar os moldes de silicone. Os moldes de silicone, hoje no mercado, você encontra uma infinidade de modelos, de temas. Então você pode sim aproveitar esses moldes para você ter uma produção eficiente. Para você que também tem dificuldade em fazer a modelagem à mão livre, você pode utilizar os moldes. E isso tudo eu vou te mostrar agora como você vai fazer. Para essa aula aqui, para essas modelagens, eu vou utilizar a fantástica massa de leite em pó. Essa receita, eu disponibilizo ela dentro da minha escola de confeitaria. Então lá eu ensino como trabalhar, como fazer, enfim. É uma massa super maleável, é uma massa que você pode congelar, que você pode utilizar para fazer todos os doces que você quiser, utilizando a mão livre, fazendo modelagens à mão livre, ou até utilizando os moldes de silicone, como eu vou fazer aqui para você ver agora. O que você vai precisar, ó, aqui eu tenho um sachê de amido de milho, eu vou colocar um pouquinho só aqui na minha mão, para a massa não ficar grudando na minha mão, para ela ficar bem soltinha, tá? E eu vou escolher aqui o que eu vou trabalhar aqui nessa decoração do doce. Então, por exemplo, ó, aqui eu coloco essa massa, olha que facilidade, ela já ganha o formato aqui no meu molde. Esse outro molde aqui, ele é um molde mais simples, mas você também consegue fazer modelagens lindas com ele. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, fazer uma estrelinha. Eu tenho certeza, ó, tá vendo? É só você colocar, você vai retirando o excesso, tá? E assim, você tem aqui uma estrelinha, tá? Uma estrela do mar, nesse molde. Ok? Então aqui eu vou retirar e vou reservar. Uma grande dificuldade em relação às modelagens ou até mesmo fazê-las, né, utilizando o molde de silicone, é a questão da umidade. Então às vezes você mora em um local onde é muito frio, onde chove demais. E aí chega aquela dúvida, como que eu vou fazer para os meus apliques, para os meus enfeites, para as minhas modelagens ficarem secas? Ok. O que você vai utilizar? Você pode utilizar o CMC. CMC
Ele é utilizado, você encontra em lojas de confeitaria, ele é utilizado para que a sua massa ela fique mais sequinha, ou seja, retirar a umidade dessa massa. Só que eu costumo dizer o seguinte, você precisa ter critério para usar o CMC. Faça um teste quando você pegar, por exemplo, essa concha aqui que eu acabei de fazer. Você pegar essa concha e colocar CMC para que ela fique seca assim rapidamente, só que aí depois você consuma essa concha, você coma essa concha. O que acontece? A sua sensação quando você vai comer uma modelagem, ou até mesmo esse aplique aqui com muito CMC, é que você sente um gosto diferente na sua boca. Fica como se tivesse vários grãozinhos de areia naquela modelagem. Então eu não gosto e eu não uso, eu uso com bastante critério. Então assim, se eu for fazer uma modelagem muito grande, lógico, eu coloco um pouquinho de CMC. Para uma modelagem como essa daqui, eu prefiro fazer o processo de secagem e não utilizar o CMC. Mas aí você vai me perguntar, mas Júlia, como que você faz esse processo de secagem? Muito simples. Você vai pegar uma bandeja, um prato de isopor e até mesmo um cake board, como eu peguei aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Você vai pegar essa plaquinha, tá? Você vai colocar um pouquinho de amido na plaquinha e aí você vai colocar os enfeites que você fez, ok? Ó, a plaquinha onde eu vou usar, vou colocar aqui para fazer minha decoração. Aqui eu fiz uma alga também, tudo em molde de silicone. Então, vou colocar aqui nesse pratinho e eu vou levar para o forno. Esse forno, ele necessariamente, ele não precisa estar aquecido, tá? Ou seja, aqui eu tenho um forno, então eu vou ligar aqui para você ver. Eu vou ligar, ó, a lâmpada do meu forno. Liguei a lâmpada do meu forno, eu coloco esses enfeites aqui para secar, tá? Quanto tempo? Você vai deixar 24 horas. E aí, quando você retirar esses enfeites aqui do forno, se você não for utilizá-los logo, o que você faz? Você vai colocar em uma caixa e vai passar o plástico filme. Assim, a umidade vai ficar longe do seu doce, você não vai ter problema, ok? Então agora vamos para nossa decoração. Já aproveita, se você gostou dessas dicas até agora, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Agora nós vamos decorar o doce. Conforme eu te falei, eu vou utilizar aqui chocolate, né, cobertura branca, para poder colar as partes aqui do doce. Então eu vou começar aqui pela plaquinha, tá? Eu vou fazer toda a decoração aqui para poder você ter ideia de como ela vai ficar, para eu não ficar virando o doce, você não perder nenhum detalhe. Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho essa alga, né, que eu fiz no molde de silicone. E eu vou colocá-la aqui nesse doce. Então aqui, ó, mais ou menos eu posiciono. Eu posso deixar um pouquinho saindo da lateral, fica bem bonito, tá? Isso amplia também a visualização do doce. Então eu venho aqui e passo o chocolate. Eu poderia também colar com água, tá? Ou colinha de CMC. Mas, por que eu tô usando o chocolate? Então agora eu também vou te contar esse segredo. Eu tô utilizando o chocolate para colar porque a minha plaquinha tá seca e a minha alga tá seca. Então, quando eu tenho o enfeite mais a plaquinha já no processo de secagem, já feito, se eu colar com água não vai segurar. Então, por isso que eu tô utilizando o chocolate. Então, aqui eu vou colocar uma alga aqui, vou ver mais ou menos, né? Eu quero utilizar uma estrela aqui maior, ó, tá vendo? Então, ó, eu já vou acertar aqui. Essa alga eu vou posicionar ela aqui assim. E aqui eu posso utilizar uma outra estrela aqui no laranja, né? Um laranja mais clarinho. Deixa eu acertar as pontinhas dela. Essa estrelinha, ela tá úmida ainda, tá? Que eu fiz tem pouquinho tempo.
Então, assim eu tenho já o meu doce aqui todo disposto aqui, os enfeites como eu quero que ele fique. Então, eu venho agora com o chocolate e coloco. É só um pinguinho, tá? Não precisa colocar um monte de chocolate, porque é só você colocar um pinguinho já vai grudar. A estrela, como ela é maior, eu vou colocar aqui, ó, nas extremidades dela, tá? E um pinguinho aqui no meio. E assim eu já coloco ela no doce. Então aqui, ó, eu tenho já a plaquinha do meu doce pronto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no meu doce, tá? Eu vou passar no próprio doce aqui um pouquinho de chocolate, tá? Pego essa plaquinha e colo aqui na frente. Então aqui eu já tenho a plaquinha decorada e ela já também fixada no meu doce. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um acabamento aqui no meu doce nessa parte de baixo. E aqui também eu tenho algumas pérolazinhas que eu fiz. Como eu fiz essa pérola? Essa pérola eu peguei um pedacinho de massa de leite em pó, fiz a bolinha, secando. Passo o pozinho perolado. Aqui eu tenho um arame de artesanato, que você acha em lojas de artesanato, esse arame, tá? Eu cortei mais ou menos aqui com 10 centímetros de altura. E aí eu venho aqui, ó, coloco um pinguinho de chocolate e coloco a minha pérola. E vou deixar secar, tá? Aqui eu já tenho as pérolas no arame, tá? E elas estão sequinhas. É importante que você avise o seu cliente que são pérolas comestíveis, porém o arame, né, pode trazer algum perigo para a criança. Mas isso tudo é só você combinar sem problema nenhum. Aqui eu vou pegar, só vou apertar o arame no meu doce, ele vai entrar de uma forma muito facinho, tá? Porque é só uma camada de chocolate bem fina e o arame ele é muito pontiagudo, então você não vai ter dificuldade. Então vou colocar aqui, ó, tá vendo como que já dá um charme pro doce, traz também uma altura, um movimento pro seu doce. Isso valoriza ainda mais a sua modelagem. Então essa modelagem, por si só aqui, ela tá bem bonita, só que eu quero ainda te ensinar mais uma técnica. Aqui eu tenho bolacha Maria, biscoito Maria, não, desculpa, maisena. Pode ser Maria também, tá? Não tem problema nenhum. Um biscoito, tá? E aqui eu tenho uma sacolinha. Eu vou pegar essa sacola, vou colocar os biscoitos, tá? Com o auxílio de um rolinho ou então até mesmo um martelinho de bife que você tiver na sua casa, eu vou quebrar esse biscoito. Tá? Feito isso aqui, eu vou ter uma areia, né? Eu vou lembrar uma areia lá da praia, tá? Então, eu vou trazer isso aqui para o nosso doce. Existe uma grande dúvida como que você vai fixar essa areia no doce, tá? Talvez você já tenha visto, passa colinha de CMC e tá tudo bem, tá? Pode passar água também? Também. Mas eu prefiro o chocolate. Por quê? Porque não vai soltar. O meu doce pode viajar, o meu cliente vai receber esse doce na festa, mas aí ele vai poder o quê? Levar para casa e vai continuar tendo todo o efeito que eu entreguei naquele doce para ele, tá? Independente se ele for consumir ele hoje ou amanhã ou depois. Então eu prefiro utilizar o chocolate. Então eu coloco aqui ó, um pouquinho de chocolate. Você pode pegar uma espátula, que eu vou usar a própria esteca, tá? Eu vou passar aqui na minha base, tá? Vou espalhar para ficar algo assim bem fininho. Eu venho aqui, ó, e jogo a areinha, tá? Tá vendo? Então aqui, ó, eu posso vir aqui e fazer no restante também. É importante que dependendo de onde você está fazendo esse doce, do ambiente que você esteja,
Tome cuidado com a questão, se tiver muito frio, por a camada do chocolate ser muito fininha, que só para segurar mesmo a farofinha do biscoito, vai fazendo aos pouquinhos e vai distribuindo, tá? Porque se secar, você vai ter que fazer uma nova camada e aí não precisa, tá? Ó, vou fazer aqui do outro lado. Ó, tá vendo? Coloco só um pouquinho, eu venho aqui, ó, e passo a minha esteca. E assim eu passo essa fina camada de chocolate em todo o doce. Outra coisa, o chocolate também, ele vai fazer com que o seu biscoito mantenha a aparência, porque quando você passa água ou colinha de CMC, o biscoito vai ficar com um aspecto de molhado, tá? Então, eu também não gosto, então por isso que eu prefiro o chocolate. Ó, assim, o doce aqui, ó, ele tá quase que pronto, porque eu quero ainda fazer um detalhe nele. Ó, só para dar um charme, para dar um brilho nesse doce, o que você pode fazer? Você pode usar esses pozinhos, né, para decoração. Pode ser qualquer cor, qualquer marca, tá? Então aqui, ó, eu tenho um tomzinho de rosa. Eu vou vir aqui e deixa eu fazer assim para vocês verem. E vou só fazer uma nuance aqui na minha estrela. Você também pode fazer a aplicação do pozinho antes de colar no seu doce o enfeite, tá? Outra coisa, o pozinho ele vai grudar na sua modelagem, tanto ela sequinha quanto se ela estiver ainda úmida, tá? Sem problema nenhum. Então você pode optar aí em qual momento você quer aplicar o pozinho. E assim a gente tem aqui, ó, esse lindo doce, tá? Que você pode fazer mesmo sem habilidade para poder modelar. Você pode utilizar essas técnicas que eu te apresentei aqui agora nessa aula e fazer uma infinidade de modelos, não só fundo do mar, mas você pode criar muito mais. Assim eu finalizo esse vídeo, espero que você tenha gostado. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal, só que muito mais que isso, se você gostou, compartilha e ajude outras pessoas a terem acesso a modelagens de uma forma simples e descomplicada, utilizando os moldes de silicone. Até a próxima aula!